Olá, vamos para mais um assunto, mais um vídeo aqui dentro da playlist da disciplina de tópicos de informática. Esse aqui é o assunto número 8, né? A oitava aula, módulo 8, onde nós vamos ver como utilizar funções do tipo logaritmo, né? As funções logarítmicas, dentro do Excel, ok? Formatinho do Excel. Então, para fazer isso, primeiro a gente tem que entender o que é um logaritmo. Eu deixei aqui um texto na guia de teoria da planilha que você consegue baixar lá no meu site. Eu coloquei aqui uma definiçãozinha. Então, veja só. A gente entende um logaritmo como sendo o equivalente matemático da operação inversa da exponenciação. Em outras palavras, um logaritmo e uma potência, né, um expoente, um exponencial, melhor dizendo, são duas formas diferentes, inversas, de escrever uma mesma operação matemática. Então, dessa forma, o logaritmo nada mais é ser do que um expoente. Tá? E nós vamos elevar uma determinada base a um número qualquer. No caso, quando a gente diz isso, que o logaritmo possui uma base, essa base ela é sempre a mesma base que eu utilizo caso ele fosse reescrito como um exponencial. Então, de forma geral, o que a gente tem é essa explicação, né, essa forma geral que está escrita aqui embaixo. A gente lê isso da seguinte forma: o logaritmo do número b na base a é igual a x. O logaritmo do número b na base a é igual a x. Então, como que a gente faz para resolver o logaritmo? A gente transforma o logaritmo num exponencial. Então, a base do logaritmo continua sendo a base do exponencial. Você vai pegar a base, vai elevar a x, como eu fiz aqui, e isso é igual a b. Ok? A base do logaritmo é a mesma base do exponencial, só que agora ele está elevado a x, e isso retorna para a gente o valor de b. Esses termos, né, a, b e x, a gente dá nome para eles, a gente chama esse item aqui de logaritmando. Logaritmando é o número sobre o qual eu estou calculando, estou aplicando a operação logaritmo. O x é o que nós chamamos de logaritmado, logaritmado porque ele já é o resultado do cálculo do logaritmo. E a base, né? O a representando aqui o que nós chamamos de base. Assim como as funções exponenciais possuíam condições, né, restrições para poder serem calculadas, aqui nós temos a mesma coisa acontecendo para o logaritmo. Tá? Então veja bem, quais são essas condições? A primeira delas é essa que está aqui em cima. Tá? Para que eu possa calcular um logaritmo, para que a função possa ser um logaritmo, a base tem que ser sempre um número positivo e diferente de 1. Escrevi diferente errado ali, desculpa, gente, correria para poder montar a aula. Então, a base tem que ser um número maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, se a base do logaritmo é a mesma coisa que a base de um exponencial, é óbvio que elas têm que seguir a mesma regra. Né? Essa regrinha a gente viu também na aula 7 sobre exponenciais. Agora, o b, que é o valor, né, que nós estamos chamando aí de logaritmando, é o argumento da função sobre a qual, né, da função ou do valor sobre a qual eu estou calculando o logaritmo, ela tem que ser sempre positivo, um número positivo. O b tem que ser sempre maior do que zero. Não pode ser zero e não pode ser um número negativo. Ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo. O log de 2, perdão, o log de 8 na base 2 tem que ser igual a 3. Como é que a gente resolve isso? Transformando o logaritmo em potência. Olha lá, a base do logaritmo
continua sendo a base da minha potência, do meu exponencial. Eu pego então essa base e elevo a 3, e isso tem que ser igual a 8, do jeitinho que foi escrito aqui. Então, se nós calcularmos isso, ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso tem que ser igual a 8. 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, 8. Portanto, 8 igual a 8. Em outras palavras, realmente, né, a resolução de um logaritmo nada mais é do que o cálculo de um exponencial na mesma base. Quando nós estudamos exponenciais, eu falei para vocês sobre o domínio e a imagem dos exponenciais. Como o logaritmo é uma forma invertida de pensar com relação aos exponenciais, né, o domínio e a imagem também aparecem invertidos. Então, antes a gente viu os exponenciais, vamos dar uma olhada agora aqui nos logaritmos. O domínio dos logaritmos requer que os valores de x sejam sempre positivos, sejam sempre maior do que zero. Então, a gente diz aqui que o domínio da função ele é o conjunto dos números reais, exclui os negativos, né, porque o número tem que ser sempre positivo, e exclui o zero, porque ele não pode ser zero. Esse conjunto que está aqui representado, na aula anterior, ele era a imagem dos exponenciais. Agora ele passa a ser o domínio dos logaritmos. Já a imagem dos logaritmos é sempre o conjunto dos números reais. A imagem, o resultado, ele é sempre o conjunto dos números reais. E esse conjunto, era o domínio dos exponenciais. Ok? Então, nós temos essa inversão desses dois conjuntos, já que a função logarítmica, né, a função logaritmo é o inverso dos exponenciais. Vamos ver mais adiante o que nós temos aqui, algumas propriedades. Olha, eu coloquei aqui algumas propriedades dos logaritmos. São características, são leis matemáticas que você pode utilizar com confiança. Às vezes, elas podem te ajudar a desenvolver o cálculo no Excel, né? Às vezes, a fórmula matemática, a expressão matemática vem escrita de uma maneira que fica difícil para você poder pedir para o Excel calcular. Não tem problema, você aplica uma dessas propriedades de logaritmo ou alguma das propriedades de exponenciais que nós vimos na aula passada, e isso ajuda na escrita da função, né, da continha que você quer fazer dentro do Excel. A primeira propriedade é a propriedade dos produtos. O logaritmo de um produto, né, de uma multiplicação, é a soma dos logaritmos separadamente. Então, na matemática, perdão que deu um salto aqui, na matemática, que a gente está visualizando aqui é o seguinte, se eu fizer a continha aqui dessa forma que está aqui, o logaritmo de x vezes y na base A, ou fizer o cálculo do logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A, o resultado vai ser o mesmo, vai continuar sendo igual. A segunda propriedade é a propriedade do quociente, da divisão. O logaritmo de uma divisão, x dividido por y, o logaritmo de x dividido por y na base A, é a mesma coisa que o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A. Ok? Lembrando que aqui, nesse caso da segunda propriedade, existe uma sequência e ela tem que ser respeitada. Então, se aqui nós temos o numerador na fração e aqui o denominador, a sequência, a diferença dos logaritmos é sempre o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Sempre da parte de cima menos a parte de baixo. Por fim, nós temos aqui o cálculo do logaritmo de uma potência. Tá? Então, a terceira propriedade dos logaritmos diz que se eu estiver calculando o logaritmo de um número x e x estiver elevado a uma potência, eu posso multiplicar essa potência pelo logaritmo de x elevado a 1, né? Simplesmente x elevado a 1. O resultado vai ser o mesmo. Então, o logaritmo de x elevado a k na base 1
na base A é igual a k vezes o logaritmo de x na base A, né? Então a base aqui se mantém. Por fim, nós temos as últimas três propriedades logarítmicas, né? Logaritmo da própria base. Sempre que você estiver calculando o logaritmo em uma determinada base e aparecer aqui no logaritmando o mesmo número, o resultado sempre vai ser 1. Por quê? Porque se A é a base do exponencial e está elevado a esse número aqui, A elevado a 1 é igual a este número aqui, A. Então, se eu tiver logaritmo de 2 na base 2, o resultado é 1. Ok? Logaritmo de 3 na base 3, 1. Logaritmo de 5 na base 5, 1. Logaritmo de 500 na base 500, 1. Sempre por esse motivo aqui. Tá? Porque quando a gente tiver essa situação da base e do logaritmando serem o mesmo número, o resultado vai ser 1. O logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. Por quê? Porque se a gente transformar num exponencial, a elevado a 0 é igual a 1. E nós vimos em um dos exercícios lá atrás, né, na aula de exponenciais, eu fiz uma demonstração para vocês. Qualquer coisa elevada a 0 é como se fosse ela dividida por ela mesma. Então, isso aqui, A elevado a 0, é a mesma coisa que A dividido por A. Então, o resultado é 1. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 4, 1. Ok? Essa sexta propriedade, que a gente chama de propriedade de mudança de base. Então, você está calculando o logaritmo de um número B na base A. A matemática diz que se eu quiser, eu posso modificar a base. Modificar uma base para uma outra base, fazendo a seguinte relação. Basta eu calcular o logaritmo de B dividido pelo logaritmo da base, logaritmo de A. Então, quando no livro de matemática aparece uma situação como essa aqui, ó, onde você não está vendo uma base informada, tá? Está escrito simplesmente log de, vamos dizer, 15. Quando isso acontece, no livro de matemática, a gente já sabe que automaticamente a base que está escondida aqui, que nós não estamos visualizando, é o número 10, é um logaritmo de base 10. Tá? Sempre que você estiver usando um livro de matemática e isso acontecer, se não tiver nada escrito, a base é 10. Então, essa propriedade nos permite fazer a mudança de base. Eu fiz aqui a mudança para base 10, mas você está observando que tem mais um item aqui, porque como eu posso mudar para qualquer base, eu posso transformar esse logaritmo de base 10, por exemplo, no logaritmo natural. Tá? O logaritmo natural, ou neperiano, é aquele que tem como base o número de Neper, né? A constante de Euler, aquele número, aquela constante E que nós vimos na aula de exponenciais. Então, para você não ficar escrevendo log de B na base E, log de tanto na base E, log de 5 na base E, então na matemática a gente substitui esse termo aqui, né, log de E, por ln. E o Excel tem função para fazer esse cálculo. Nós já estamos utilizando ela desde o início do semestre, lá na primeira aula. Nós vimos como usar a função ln, né, a função logaritmo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela de novo na sequência. Como é que ficariam os gráficos? Os gráficos dos exponenciais. Bom, se a função exponencial é matematicamente o inverso do logaritmo, os gráficos dos logaritmos vão ser mais ou menos como um espelho invertendo a forma das equações exponenciais. Então, eu coloquei aqui algumas características. Tá? Todos os gráficos que você estiver trabalhando que forem gráficos de logaritmos, esses gráficos nunca vão tocar o eixo y, pois não existe logaritmo de 0 ou de um x negativo. Então, se eu quisesse, por exemplo, construir uma tabela,
de valores de x e y com base num cálculo de um logaritmo. Então, eu teria aqui, por exemplo, o logaritmo, né? O y vai ser o logaritmo de um número x qualquer em uma determinada base. Tá? Então, esse valor de x, que é o logaritmando, antes eu tinha chamado de b, eu sei que ele não pode ser nem zero, nem um número negativo. Tá? Então, se ele não for nem zero, nem número negativo, o y, o x, né, ele não pode passar para o lado esquerdo do eixo y. Por quê? Porque o x é positivo somente daqui para cima. Para baixo ele não pode, ele não é aceito pela equação. Né? Então não pode existir gráfico aqui do lado esquerdo do eixo y. Outra coisa que a gente está vendo aqui é que todos os logaritmos vão cruzar o eixo x, no ponto 1. E isso vai acontecer quando a altura for y igual a zero. Isso vem aí da característica da propriedade 5 que nós vimos na aula de hoje. E a gente pode lembrar que os exponenciais tinham um ponto especial, que era o ponto 0 e 1. X valia 0, y valia 1. Agora, se eu estou invertendo os eixos com os quais eu estou trabalhando, por causa da inversão do exponencial para o logaritmo, esse ponto também saiu invertido. Antes, o ponto era 0 e 1. Agora, o ponto especial de todos os logaritmos é o ponto 1 e 0. E aparece no outro eixo, então, né? No eixo x. Assim como os exponenciais podiam ser crescentes ou decrescentes, isso também acontece com os logaritmos, tá? Dá uma olhadinha aqui. A função vai ser crescente quando a base for maior do que 1, assim como a função era crescente para o exponencial quando a base era maior do que 1. E a função vai ser decrescente quando a base do logaritmo for um número que estiver no intervalo entre 0 e 1. Assim como acontecia com os exponenciais também. Sempre que a base do exponencial era um número entre 0 e 1, a função era decrescente. Aqui, o logaritmo vai ser decrescente também. Então, vamos dar uma olhadinha no formato do gráfico. Olha lá o que a gente está observando aqui. Aqui nós temos a função crescente do lado esquerdo. O logaritmo é crescente, passa pelo ponto especial, x vale 1, y vale 0, e aumenta. Como é que eu sei que a função é crescente? Se eu pegar um valor de x e projetar a resposta aqui, a imagem em y, se o x aumentar, vier para um valor maior, o y aumenta também. Então, nós temos aqui um logaritmo crescente. Para o decrescente, o logaritmo também tem que passar pelo ponto especial de coordenadas 1 e 0. Okay? E a função agora é decrescente. Quando x aumenta, o y diminui. Se eu pegar um valor de x aqui, eu tenho um y aqui em cima, positivo. Se eu aumentar o x para cá, o y diminuiu tanto que veio até para o lado negativo do gráfico. Tá? Então, o y pode ser negativo, porque a imagem é todo o conjunto dos números reais, mas o gráfico nunca pode ultrapassar essa linha do eixo, né? Ela vai se aproximar infinitamente aqui do eixo, é uma linha assíntota, se aproxima do eixo, mas nunca toca e nunca passa para o lado esquerdo. Bom, com isso, acho que está faltando só um item aqui, que é o item de sintaxe, né? Como escrever a sintaxe dessas funções. E a linha de tendência. Na sequência, a gente já pode fazer os exercícios. Olha só, a primeira função que você tem aqui é a função log. Então, y é igual, o y é a célula, né, onde eu estou calculando. Se eu quiser calcular o log de... vamos fazer aqui, vamos dizer que eu queira calcular o log de 15 na base 3. Como é que eu faria isso no Excel? Você vai seguir essa sintaxe que está aqui. Você vai escrever a palavrinha log. Aí o Excel vai pedir um número. Que número é esse, gente? É o logaritmando. E na sequência, ponto e vírgula, ele vai te pedir a base. Então vamos pedir aqui para o Excel calcular para a gente
resultado dessa informação aqui que eu sugeri, né? Igual, digita a palavra log, abre a função log e aí a receitinha de bolo do Excel acendeu lá, ó. Num. Log de que número? Do número 15. Ponto e vírgula, que é o separador, né, o operador de separação. A função log é uma função que é feita em dois blocos, um número e uma base. A base para esse exercício é 3. Então, fechamos o parênteses e o Excel calculou para mim que o log de 15 na base 3 é 2,46497. E esse número deve ter mais casas aí, né? A gente poderia formatar para visualizar. Agora, lembra que eu falei que nos livros de matemática às vezes não vem escrito qual é a base? Né? Você pode encontrar num livro de matemática escrito assim, ó, log de 15, a base é 10. Se não tem nada escrito, a base é 10. Então, o Excel ele tem uma função que é o log 10. Sempre que a base for 10, você pode vir direto para ela. Tá? Então, deixa eu te mostrar aqui como ela funciona. Você vai escrever igual log 10, só posso usar essa função se a base for 10, e ao abrir parênteses, o Excel pediu uma única informação agora, ó, não preciso mais do operador de separação, porque é um único bloco. E nesse bloco ele pede um número. Que número é esse? O número 15. Então digitamos o 15, Enter, e o Excel calcula para a gente o logaritmo de 15 na base 10. Obviamente, eu posso usar a função de cima para fazer essa operação também. Aonde está escrito base, é só eu indicar 10. Mas ele vai cair num resultado, né? Vamos gerar aqui para ver o que acontece. Log de 15, ponto e vírgula, a base é 10. Então fecha e dá o Enter e chegamos aí na mesma resposta. Tá? Então eu posso usar essas duas funções. A função log 10 é porque é uma coisa tão comum de se encontrar nos livros de matemática, né? Expoente de base 10, então o logaritmo com base 10 também aparece bastante. Então existe essa funçãozinha específica para o Excel. Agora, o ln, que é a função onde a base... Opa, para baixo, não para cima. O ln, que a função é aquele número e, né? A base é um número e, então eu posso usar direto a função ln. Então vamos dizer que você queira calcular o ln de 15. Então você só vai digitar igual ln, abre o parênteses, o Excel acende aqui para te dizer que ele quer o número sobre o qual você está aplicando o logaritmo neperiano. Esse número é 15, fecha e ele calcula para a gente o resultado. Joinha. Por fim, tem linha de tendência? Tem. Tem linha de tendência também para funções do tipo logaritmo, tá? A forma de inserção é a mesma e eu vou mostrar isso para vocês agora aqui na segunda guia, onde nós temos os exercícios. O primeiro exercício, deixa eu dar um zoom aqui, melhorar um pouquinho. A visualização para quem estiver usando o celular, né, que fica pequenininho. Considere os logaritmos e os exponenciais abaixo para serem calculados nas respectivas células que estão aqui destacadas em amarelo. Eu quero que você utilize as funções do Excel para calcular cada valor. Às vezes é só digitar, às vezes a gente precisa fazer alguma transformação utilizando propriedades de logaritmos ou de exponenciais, que é o caso desse primeiro. Olha só, eu quero descobrir quanto vale o x, ok? Eu sei que 2 elevado a x vai ser igual a 16, mas eu não sei que número é esse. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você faria isso? Pensa um pouquinho. Log de 2 vai ser igual a 16. Deixa eu voltar essa informação aqui para você. Lembre-se que a base continua sendo a base 2, tá? A base continua sendo 2. Então vamos voltar lá na definição. A base do logaritmo continua sendo 2. Então até agora você já escreveu o log e a base é 2. Perfeito? O b, que é um número que está sozinho aqui do lado, para a gente, no nosso exercício, vale 16. É esse número que está aqui sozinho. 16. 16. Esse número que está aqui sozinho é igual a 16.
Opa, o B aqui está sozinho, vale 16. Mas aqui ele é logaritmando, ó, ok? Então, é o log de 16 na base 2 vai ter que ser igual a x. Perfeito. Já sei o que fazer, então, para ele calcular para mim o valor de x. É só fazer o log de 16 na base 2. Voltamos para a planilha de exercício. O log igual, né? Trabalhamos com igual, log de número 16, ponto e vírgula. Qual é a base? 2. E ele vai calcular para a gente que o x é igual a 4. Então, 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 16. Agora, nós temos aqui um logaritmo natural, ln de x igual a 2. Lembre-se que o logaritmo natural é a forma mais simplificada na matemática da gente escrever o log de e, ok? O log de e. A base aqui para a gente é e. Então, nós sabemos que podemos utilizar o cálculo, uma função logaritmo. Deixa eu voltar aqui de novo. Vou apagar aqui, pegar a borrachinha. Log de e. Log de e. Log de e não, log na base e vai ser... Aqui vai aparecer o número b. Qual que era o número que estava aparecendo aqui para a gente? Ó? O número sozinho aqui é o 2. Então, a gente já sabe que o b tem que valer 2. O logaritmando é 2. E isso vai ser igual a x. Então, se eu fizer o log de 2 na base e, o resultado é igual a x. Vamos ver se está certo aqui. Clicou. Igual log de e, de 2, né? O número é 2, ponto e vírgula, a base é e. Então, é exp, abre parênteses, exp elevado a 1, né? E fecha a função log. Deu errado. Então, eu estou fazendo algum raciocínio errado. Espera aí, gente. Vamos corrigir. Vamos analisar onde que eu estou errando. Log de... Esse cara aqui está invertido. Ó, aqui é log de x, que é igual a 2, né? Log de x, que é igual a 2. Log de x, que é igual a 2. Então, eu vou fazer e elevado a 2 tem que ser igual a x. Isso, perfeito. Ó, aqui, pessoal, o que estava acontecendo aqui, que eu inverti a posição, né? O número que está aqui sozinho no exponencial, o número que está sozinho aqui, aquele já é um logaritmo, né? Logaritmo na base e, o logaritmando x, igual a 2. Então, o e ficou elevado a 2 e isso é igual a x. Log e fica elevado a 2, isso é igual a x. Perfeito. Então, é só fazer e elevado a 2. Agora sim. Ó, igual e elevado a 2. Então, é a função exp, abre parênteses, o número é 2, fecha o parênteses. Beleza, agora sim. Aqui ele já estava no formato de logaritmo, eu estava tentando transformar em logaritmo de novo. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver a letra C aqui, o que está acontecendo. Aqui já está mais evidente, né? O que ele está pedindo. Ele está pedindo log de 2 na base 5. Então, a gente vai usar a função igual log, abre parênteses, o número é 2, ponto e vírgula, a base é 5, fecha o parênteses, e ele calculou 0,43 aí a resposta. O D, y é igual ao log de 7. Está vendo que ele não indicou base? Se ele não indicou base é porque a base é 10, né? Se a base é 10, a gente pode usar a função log 10, igual log 10, abre parênteses, aí vamos indicar o número ali que ele forneceu, que é o 7, fechamos o parênteses e ele calcula para a gente o log de 7 na base 10. Aqui eu coloquei um último, onde a base é meio, é um número entre 0 e 1, que é aquela região onde os logaritmos ficam negativos, lembra? Então, vamos ver aqui se dá certo. Igual o log de número 3, ponto e vírgula. Qual é a base? A base é 0,5, meio.
Então vamos fechar e ele calculou para a gente, então como esperado, o y agora, né, a imagem é negativa, está na parte de baixo do gráfico. E é assim que a gente pode utilizar essas funções, tá? Funções log, log10 e ln. Vamos dar uma olhadinha nos próximos exercícios, vamos ver o que ele está pedindo. Construa uma tabela para calcular os valores das funções logarítmicas abaixo para o intervalo indicado. Né? Então, o intervalo está indicado aqui, estou indo de 0,2 até 2. Somente regiões positivas, porque nós sabemos que o logaritmando aqui não pode ser zero e não pode ser número negativo. Né? E aí eu quero construir a função do log de x na base 2 e o log de x na base meio. Vamos ver o que acontece? Primeiro, nós temos aqui, então, igual o log, abre parênteses, ele pede um número. Esse número é x. Quem é o x, pessoal? X é essa célula aqui, B18. B18. Então, B18 é a célula que representa o valor de x, já acendeu aqui, ficou azulzinho. Ponto e vírgula, que é o operador de separação, e agora ele está pedindo a base, que é 2. Vamos dar o Enter, calcular, e ver o que acontece aqui quando a gente expande para as outras células. Observem que aonde nós temos um número entre 0 e 2, entre 0 e 1, a função retorna valores negativos. Passou de 1 para cima, a função vai do 0 para o positivo. Tá? Então nós temos aqui uma função com a base maior do que 1, portanto é um logaritmo crescente, né? Uma função crescente. Vamos dar uma olhadinha no que acontece agora, igual log, abre parênteses, ele pediu o número, deixa eu ver que número que é, gente. O número é x, então o x eu vou inserir de novo a célula B18, B18, ponto e vírgula, e agora ele está me pedindo qual é a base, a nossa base aqui é 0,5, fechamos o parênteses, o Excel calcula o primeiro ponto, você arrasta para as células vizinhas e ele traça o gráfico. Né? Eu já tinha deixado ele preparado para traçar o gráfico para ficar mais rápido. Então nós temos aí a função azul, que é uma função crescente, crescimento logarítmico, e a função laranja, mostrando aí um decrescimento. Tá? O intervalo, a base é um número entre 0 e 1. No terceiro exercício, ele está pedindo para a gente construir no mesmo diagrama os gráficos dessas duas funções aqui. Y igual a e elevado a x e y igual a ln de x. Ele está dizendo para a gente utilizar somente pontos na construção e em seguida adicionar uma linha de tendência correspondente, né, para cada uma delas, para cada uma dessas funções. Eu deixei aqui uma tabela pronta para a hora que você baixar, né, para fazer os exercícios. Você está vendo que eu destaquei algumas células em vermelho. Por que elas estão em vermelho? Eu coloquei aqui o texto do lado. As células destacadas em vermelho não devem ser utilizadas, pois não existe logaritmo para números negativos e para zero, conforme a restrição da função. Então, como no eixo x aqui, eu estou trabalhando com valores negativos, que a função exponencial aceita, no logaritmo eu não posso usar, porque a gente já sabe que o logaritmo não existe para essa região. Então, como é que nós vamos fazer esse gráfico? Simples, vamos usar as regiões que são permitidas, que são aceitas pelo domínio da função exponencial elevado a x, então igual exp, abre parênteses, indica a célula do x, a célula aqui correspondente nessa linha é o B36. Vamos fechar, ele calcula e a gente propaga essa fórmula para células vizinhas. Perfeito. Ele já traçou para mim o gráfico de pontos e eu já deixei ativa a linha de tendência, tá? Ele já inseriu aqui essas linhas pontilhadinhas. Na verdade, essa linha pontilhadinha é a linha de tendência. Inclusive, ele já escreveu aqui em cima para mim que y é igual a e elevado a x. Tá? Mas se você não lembra, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Você clica em cima da linha com o botão direito, ok?
em cima da linha com o botão direito. Aí você vai em adicionar linha de tendência. Acho que para vocês essa etapa não aparece. Mas você clica em adicionar linha de tendências e aí ele abre essa janela. Como essa linha azul é um exponencial, eu escolhi aqui a opção de linha de tendência exponencial. E no final, aqui embaixo, eu pedi para exibir a equação no gráfico. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente está fazendo o gráfico do LN. O gráfico do LN ele vai começar a partir desse ponto, onde eu tenho que digitar igual ln, que é a minha função, logaritmo neperiano, abrir o parênteses e inserir o valor de x. O x começou para mim aqui ó, em 0,2. Para cima dessa linha nada vai funcionar, vai dar erro. Então eu vou calcular somente daqui para baixo. Calculei o primeiro valor, o Excel aceitou aqui que eu fiz a expansão e ele gerou o gráfico do LN aqui, que é a nossa série 2, essa linha laranja. Tá? Então olha que interessante, se a gente pegar bem perto aqui da região, né, da origem do plano cartesiano, se a gente imaginar aqui traçando uma linha y igual a x, tá? A gente observa que existe realmente uma certa simetria, né, entre a função exponencial e a função logarítmica, que é o inverso dela. Né? Ela sai meio que espelhada em torno de uma reta que a gente imagina passando aqui no meio das duas. Tá? Como é que eu faço para inserir, gente? Linha de tendência de função logarítmica. Clica com o botão direito no ponto, a minha já está inserida aqui, né? Clica com o botão direito no ponto. Nesse momento, acho que não está aparecendo a caixinha para vocês. Aí você desce até adicionar linha de tendência. Quando você clicar, ele vai te dar a linha de tendência. Ela sempre vai aparecer linear, como padrão do Excel. Aí você vem aqui na de baixo e seleciona logarítmica. Ele traça a linha, você vem aqui embaixo e pede para exibir a equação no gráfico. Tá? Então aqui para mim ele já exibiu a equação no gráfico, ele disse que essa linha que está passando pelos pontos laranjas é a função y igual ao logaritmo natural de x. Então encerramos aqui todo o conteúdo da disciplina, tá? Todo o conteúdo de logaritmos, o uso das três funções log, log10 e ln, e encerramos então o último assunto para a nossa disciplina Tópicos de Informática. Legal? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Teams, pode escrever e-mail. Baixa lá essa planilha no Excel, planilha no meu site, para você fazer aí no Excel o exercício, tentar reproduzir isso que eu fiz agora, para você se familiarizar um pouquinho mais com essas funções, né? E futuramente elas podem te ajudar bastante aí na escrita de relatórios, de trabalhos, realização de projetos, em que apareçam algumas propriedades que possam ter logaritmos, né? Para você construir gráfico, para construir tabela e assim por diante. Tá bom? Valeu aí por assistir o vídeo e nos encontramos aí numa próxima oportunidade, num novo assunto.